Trata-se aqui de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau, em que condenou assim o apelante, acolhendo na proemial acusatória, condenando assim o apelante nas iras dos delitos de tráfico majorado pela interestadualidade, bem como em concurso com porte ilegal de arma de fogo de numeração suprimida. Ocorreu no dia 22 de maio de 2025, por volta das 10h30, na BR-116, num posto da Polícia Rodoviária Federal, em que um ônibus de aviação denominada de Baleia Azul fazia o itinerário do estado do Rio de Janeiro para o estado do Ceará, quando, ao parar nesse posto da Polícia Rodoviária Federal e realizarem assim as buscas no respectivo veículo, dentro do veículo foi encontrada uma mala solta da marca Nike, em cima da poltrona em que se encontrava o apelante. No local dos fatos, houve uma suposta testemunha que alegou ter visto o apelante com essa mala, razão pela qual o apelante, nessa oportunidade, foi conduzido, autuado, e houve, em consequência disso, o deslinde processual, culminando na condenação. Pois bem, a defesa aqui, Excelência, traz elementos claudicantes quanto à autoria delitiva, que foi subdividida em blocos. O primeiro deles, Excelência, seria na ausência de elemento objetivo que indique que a mala pertencia de fato, de maneira inconteste, ao apelante. Isso porque não foram juntadas, não foram carreadas, nenhum elemento de prova objetivo não foi apreendida nessa mala. Qualquer documento, pertence pessoal ou qualquer utensílio que trouxesse um indicativo de que essa mala de fato pertencia ao apelante. Não foram galgadas aqui, tanto na questão flagrancial quanto na questão processual, nenhum elemento objetivo que viesse a corroborar que essa mala era do apelante. Voltando um pouco no início, essa mala não foi encontrada na posse do apelante. Ela foi encontrada no compartimento superior do bagageiro do ônibus. Não foi encontrada no colo do apelante, seja do lado, no colo, ou o apelante sequer estava portando essa mala. Pois bem, em segundo ponto, Excelência, no que tange a essa suposta testemunha que no dia dos fatos alegou ter visto, tanto para os agentes rodoviários federais, quanto de policial para a autoridade judiciária, alegou que, de fato, tinha visto o apelante com essa respectiva mala. Pois bem, contudo, em sede judicial, essa mesma testemunha se retratou, dizendo que, abre aspas, e aqui foram as palavras dessa testemunha, em perguntas realizadas pelo próprio Ministério Público, em que ela alegou que não viu nada, que não sabia de nada e que tudo que ela falou foi o que mandaram ela falar. Essas foram as palavras, aqui eu fecho aspas, as próprias palavras da testemunha, em que aqui comida uma retratação integral dos fatos. Isso porque eu digo integral, porque em relação aos fatos, ela se retratou cabalmente, inclusive desmentindo tudo que alegou em sede policial. Então aqui houve uma retratação integral. Ela alegou que viu, de fato, o apelante no ônibus, mas isso é inconteste, até mesmo porque o apelante ele foi autuado no respectivo ônibus. Isso daqui não foi objeto de discussão por parte da defesa. De fato, ele estava no ônibus. Agora, uma coisa é estar no ônibus, outra coisa é estar transportando uma mala com drogas. Então, o juiz de primeiro grau alegou que a divergência entre os depoimentos não invalida completamente o testemunho, mas deve ser analisado com cautela. Ora, Excelências, então está se dando mais razão, está se dando mais força probatória a uma alegação feita em sede policial, que foi retratada em juízo. Então estamos desconsiderando a testemunha em juízo e levamos em consideração uma suposta testemunha que, em sede policial, alegou ter visto o apelante. Então, está havendo essa desconsideração do que foi produzido em juízo de uma testemunha juramentada sob o crivo do contraditório, está não sendo levado em consideração. Outro ponto em relação ao número de passageiros. Haviam 28 passageiros nesse respectivo ônibus. Nenhum desses 28 viu o apelante com a respectiva mala. Inclusive, o próprio motorista do ônibus alegou que desconhece a mala que o apelante estava. Eu digo 28 porque a única suposta testemunha que alegou ter visto o apelante com a mala, em juízo,
se retratou integralmente. Então aqui não houve qualquer outra testemunha que confirmasse o que foi dito, tanto por essa testemunha que se retratou, quanto pelas autoridades policiais. Paralelo a isso, Excelência, por falar nas autoridades policiais, é importante destacar que há um depoimento por parte dos agentes rodoviários federais, um depoimento isolado de qualquer elemento probatório dos fatos. Isso porque essa defesa quer acreditar que houve somente essa condução por conta dessa respectiva testemunha que em juízo se retratou. Porque não foram galgadas, tanto pelas autoridades dos agentes rodoviários federais, quanto pela Polícia Judiciária, qualquer elemento, uma vez mais dito, qualquer elemento objetivo, algum indício de que a mala de fato pertencia ao apelante, de que houve uma filmagem de câmera de segurança do circuito interno do ônibus, na qual aqui a palavra dos policiais encontra-se totalmente divorciadas do que foi produzido em juízo. Ademais, o magistrado de primeiro grau alegou que a palavra dos policiais tem valor idôneo de prova, é verdade. Mas, contudo e entretanto, importante destacar, em entendimento do próprio STJ, que a palavra dos policiais é força de prova idôneo, desde que acompanhadas de elementos externos de corroboração. E nos autos não há qualquer elementos externos de corroboração que viesse a dar aso ao depoimento policial. Isso porque, uma vez mais, não foram galgados nenhum elemento objetivo de prova que indicasse que aquela mala, de fato, pertencia ao apelante. Mais um ponto também que a defesa traz à bala é em relação de que o agente policial constatou que o apelante se mostrou nervoso durante a abordagem. É importante destacar que o nervosismo é um estado emocional. O nervosismo não tipifica conduta delitiva alguma. Do mesmo modo que nervosismo não é elemento de prova. Por essas razões aqui encontra-se também o nervosismo não é fundamento para se manter também uma condenação nessa natureza. Também em relação à vida pregressa que ostenta o apelante, diz aqui a defesa que o direito penal ele é pautado pelo fato. A partir do momento que nós levamos em consideração a vida pregressa da pessoa, seja de quem quer que ela seja, estamos trazendo à tona o direito penal do inimigo, elaborado pelo funcionalismo sistêmico na década de 60, 70, em que certas pessoas que atendiam alguns requisitos subjetivos eram consideradas inimigas do Estado e, por essas razões, justificaria a supressão ou mitigação dos seus direitos e garantias constitucionais. Do mesmo modo, Jesus Maria Silva Sanches elaborou que o direito penal do inimigo é o direito penal de terceira velocidade, justamente por marcar e demarcar essa mitigação ou essa supressão de direitos e garantias constitucionalmente previstos. E, nesse caso, aqui é uma grave violação ao princípio da não culpabilidade, bem como o princípio do favor rei, em que está levando em consideração a vida pregressa ao considerar, de fato, o que houve nos fatos e o que foi produzido em juízo. Então, por essas razões, Excelências, pugna aqui a defesa pelo provimento do recurso com fulcro no artigo 386, inciso 5º, inciso 7º do diploma processual penal. É o requerimento. Muito obrigado.